Muito bem, pessoal, estamos retornando ao nosso curso de questões comentadas de Direito Previdenciário, focado no seu concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. São 380 questões. Essa é a nossa aula número 2, onde nós vamos resolver mais 25 questões. Esse é o bloco 1 da aula 2, resolvendo as questões 26 a 30. Se você ainda não adquiriu o nosso curso, passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Então vamos à questão de número 26. Atenção! Essa questão cobrada em 2018 diz o seguinte: sobre a Seguridade Social, assinale a alternativa correta. A. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre Seguridade Social. Não. Por que que não? Porque legislar sobre Seguridade Social é uma competência privativa da União. E isso está previsto lá na Constituição, no artigo número 22 e o inciso 23. Tá bom? Então, questão 26, letra A, falsa. Letra B. As contribuições sociais são as únicas fontes de custeio da Seguridade Social, conforme disposto na Constituição. Não. Por quê? Porque, segundo o caput do artigo 195, a Seguridade Social ela será custeada por toda a sociedade. E eu digo empresários, eu digo os próprios empregados, o lucro das empresas, a receita da empresa. Então, toda a sociedade custeia a Seguridade Social, tá bom? Então, as contribuições sociais não são as únicas fontes de custeio. Letra C. A natureza jurídica das contribuições à Seguridade Social é de taxa. Não. As contribuições à Seguridade Social, elas estão em uma categoria de contribuições especiais. Elas não são consideradas categoria de taxa. Letra D. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base na irredutibilidade material do valor dos benefícios. Não se fala em irredutibilidade material. Nós temos um princípio que é do artigo 194, inciso 4 da Constituição, onde nós temos a irredutibilidade do valor dos benefícios. Em nenhum momento nós temos aí a menção à irredutibilidade material. Então a letra D está falsa, ok? Letra E. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, de acordo com a Constituição. Esse princípio, ele cai muito em prova. Está estabelecido no artigo 195, parágrafo 5º, em que nenhum benefício ou serviço da Seguridade poderá ser criado, aumentado valores, por exemplo, majorado, ou estender a um outro grupo de pessoas, sem eu ter ali quem vai custear com essa criação, com essa majoração ou extensão. Tá bom? Então está verdadeira a letra E e será o gabarito da questão 26. Questão 27. A Constituição Mexicana de 1917 e a de Weimar de 1919, ao constitucionalizar um conjunto de direitos sociais, colocando-os no mesmo plano dos direitos civis, marcaram o início da fase de consolidação da Seguridade Social. E é verdadeiro, sabe por quê? Apesar de eu ter uma lei, que é a Lei dos Seguros Sociais, que é uma lei alemã de 1883, as constituições do México, mexicana, de 1917 e de 1919 na Alemanha, né? Nós temos a Constituição de Weimar, a pronúncia eu sempre confundo, Weimar, mas enfim, a Constituição alemã, elas foram um marco da constitucionalização do conjunto de direitos sociais. Apesar de existir a lei dos seguros sociais anterior a essas constituições, tá bom? Então a questão 27 ela está correta, porque nós estamos falando aqui de fase de constitucionalização, tá certo? Vamos agora para a questão 28. Nos termos da legislação de regência, a Previdência Social rege-se
por diversos princípios, dentre os quais o pertinente à prestação dos benefícios, que é o da uniformidade, o da democracia, o da participação, o da seletividade ou facultatividade. Existe um princípio, dentre todos aqueles que nós já estudamos, especialmente os do artigo 194, onde nós temos a seletividade e distributividade da prestação de benefícios e serviços. Então, quando eu falo prestação de benefícios, prestação de serviços, nós estamos falando de seletividade e distributividade, segundo o artigo 194, inciso 3. Então, o gabarito é a letra D. Questão 29. O regime federativo orienta e formaliza a organização das instituições constitucionais no campo da Seguridade Social. Por isso, a implementação das políticas sociais depende da repartição dos poderes públicos. Bem, o caput do artigo 194, eu faço questão de fazer a leitura para vocês, ele vai nos orientar. Claro que não está literal, mas nos orienta a resolver a questão. Então, no artigo 194 diz assim, caput, cabeça do artigo. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, quando eu falo conjunto integrado de ações, nós estamos falando justamente nesse regime federativo onde eles vão ser integrados as unidades federativas, né? A União, os estados, uma vez que nós temos, então, uma integração que vai facilitar a implementação das políticas sociais, tá bom? Então, está correta a questão 29, que foi cobrada para auditor de controle externo. E a última questão desse primeiro bloco, da aula 2, no tocante à evolução da Seguridade Social, vocês vão saber resolver porque nós falamos. Os denominados socorros públicos, na verdade isso nós não comentamos, nós falamos sobre a evolução constitucional, foram instituídos pela Constituição de... Veja, no mundo então, nós temos a Lei dos Seguros Sociais, de 1883 na Alemanha, depois as Constituições mexicana de 1917 e a alemã, Weimar, de 1919, foram os marcos constitucionais. No Brasil, em 1824, a Constituição Imperial recorre e fala-se ali dos chamados socorros públicos. É a primeira menção, praticamente, constitucional sobre a temática Seguridade Social no Brasil. Então, nós vamos marcar aqui a letra A, que é a Constituição Imperial de 1824. Tá bom? Anotou? Então a gente fecha o primeiro bloco e mais uma vez, se você não adquiriu o nosso curso completo de questões, passe no site eleitoralcombruno.com.br. Esse bloco 1 está gratuito para você no canal do YouTube para você conhecer no curso. Os outros blocos, cada aula são 5 blocos, para adquirir de forma completa tem que ser pelo site. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.